Pedagogia. Estamos aqui para saber um pouquinho mais, ouvir vocês, profissionais da área que trabalham com pessoas com deficiência surdo-cegueira. Como você se chama? Meu nome é Cristiane, eu sou professora especialista em surdo-cegueira e educação de surdos. Sim. Cristiane, como você vê a importância da inclusão de pessoas com surdo-cegueira em diversas esferas da sociedade, como a educacional, profissional e social? A inclusão, na minha concepção, é primordial. Por quê? Porque nós que somos ouvintes, pessoas sem deficiência, somos um grupo majoritário e temos pontos de favorecimento, temos vantagens em relação às pessoas com surdo-cegueira. Se a gente for bem analisar, a gente enxerga, a gente escuta, a gente fala, a gente caminha sozinhos. Eles precisam de uma pessoa que apoie, né, que seja o guia deles. Então, se eu preciso ir numa farmácia, se eu preciso ir no mercado, se eu preciso ir ao médico, a questão da autonomia para surdo-cegueira é complexa. Alguns conseguem ter autonomia e outros não, dependendo do nível da perda auditiva, dependendo do nível da perda visual e as questões também motora de deslocamento. Também existe um fator que a gente precisa ter um olhar mais refinado com a questão da estimulação precoce. Muitas vezes a criança nasce surda cega e não tem os estímulos necessários que elas precisam, por elas ter a desvantagem de não enxergar e de não ouvir, de não poder ver o mundo com os olhos que a gente consegue enxergar. Com a questão da perda auditiva, que a gente não pode escutar o que o outro diz. E isso é um fator complicador, porque acaba atrasando o desenvolvimento da comunicação. E na minha concepção, uma criança sem comunicação, isso vai trazer questões de atraso no seu desenvolvimento cognitivo e motor. Sim. De que forma os jogos pedagógicos podem contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem de pessoas com surdo-cegueira? A questão dos jogos e brincadeiras, ela é primordial na questão do ensino e aprendizagem do aluno, seja ele com ou sem deficiência, porque o ensino ele tem que ser prazeroso. O aluno tem que interagir e sentir prazer naquilo, porque tudo que nos é obrigado a aprender vem com sofrimento, e o que vem com sofrimento, isso não significa dizer que ele vai absorver o conhecimento. Ele pode simplesmente reproduzir aquilo porque está sendo obrigado. A partir do momento que você ensina uma criança por prazer, ela vai levar para o resto da vida. E a questão dos jogos e brincadeiras, eu posso salientar que é a questão de desenvolver a percepção tátil. Como se trata de uma criança ou de um indivíduo surdo cego, ele precisa estimular a sua percepção tátil, para ele poder sentir e ter a percepção daquilo que está sendo mostrado, já que ele não tem os olhos para ver. Perfeito. Quais os principais desafios enfrentados pelos profissionais que trabalham com a inclusão de indivíduos com surdo-cegueira? A falta de, eu posso dizer assim, a falta de orientação, a falta de capacitação na área. A gente, quanto profissional, a gente precisa ter cursos de formação. Não adianta eu chegar para você e falar assim, vamos aqui, você vai ver o que eu estou fazendo e me copia. Não é bem assim. Existe uma questão de teoria e prática que tem que caminhar juntos. Eu também preciso, além das capacitações de cursos de formação, eu preciso também ter a questão da empatia. Eu preciso gostar daquilo que eu faço, porque tudo que a gente faz por amor, a gente tem retorno fabulosos. Perfeito. Quais são os principais recursos e estratégias utilizados para promover a inclusão das pessoas com surdo-cegueira através dos jogos pedagógicos? Você fala com relação à questão de jogos e dentro da sala de aula ou no meio social? Dentro da sala de aula e no meio social. Bom, Quais são as principais? São duas questões complexas. Eu posso te responder com relação à sala de aula. Perfeito. A questão social fica um pouco, eu vou te deixar mais complexa. Eu posso dizer assim, eu vou te deixar sem resposta, porque eu não tenho filho com surdo-cegueira para que ele possa interagir com outros em parques, espaços que sejam lúdicos para as pessoas. Eu não tenho esse espaço, tá? Então eu não tenho como te falar.
trazendo para a sala de aula a importância da interação social do aluno com surdo-cegueira, com outros alunos com outro tipo de deficiência ou sem deficiência, quando a gente pode se tratar de um surdo-cego incluído numa sala regular. Como é que eu vou aproximar esse surdo-cego a uma criança sem deficiência? Por meio dos jogos e das brincadeiras. Ele vai poder interagir com o outro e o outro com ele de forma lúdica, por meio dos jogos. Sim. Deixa eu só te perguntar, quais são as principais mudanças e avanços que você tem observado na área da inclusão de pessoas com surdo-cegueira nos últimos anos, em relação ao uso dos jogos pedagógicos? O que eu posso dizer é que, assim, o que eu tenho observado, eu sou uma professora que crio as minhas atividades, eu crio os meus jogos, né? Mas hoje a gente pode ver que existe locais que fazem jogos com percepção tátil, jogos de madeira, jogos que as crianças possam sentir, que são as questões dos jogos sensoriais, e isso tem tido, como é que eu posso dizer, nesses últimos anos, a gente tem percebido que tem existido, tem sido criado. Antigamente era mais difícil, mas ainda precisa ser muito melhorado. Sim. E como você acredita que a sociedade pode se tornar mais inclusiva e acolhedora para pessoas com surdo-cegueira, levando em consideração a importância dos jogos pedagógicos? Primeiro, as pessoas precisam conhecer o que é surdo-cegueira. Não adianta dizer assim, vamos saber por meio dos jogos pedagógicos. Não, ela precisa conhecer o ser humano primeiro, ter contato com o surdo-cego, para a partir daí vir a questão da interação. A gente já deu um grande passo, que é levar essas crianças surdo-cegas para as escolas, né? E dentro das escolas fazer um trabalho pedagógico por meio dos jogos, né? Da interação social, e levar consciência para essas crianças que estão hoje sem deficiência, convivendo com crianças com deficiência, entender o que é a deficiência, né? Não diminuir, não tratar com bullying, né? Ou não se distanciar por falta de conhecimento, por falta de informação, porque muitas vezes você vem dentro de uma sala de aula, uma criança com deficiência, ser rejeitada, não só pelo colega, mas às vezes até mesmo pelo professor. Então, trabalhar primeiro a socialização, a empatia, conhecer o que é a deficiência, entender que cada corpo tem um organismo que reage com as suas especificidades. Certo, perfeitas suas respostas, foi bem esclarecedoras e agradeço muito por ter contribuído com o nosso trabalho. Imagina, eu que agradeço.